Fala aí galera, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Douglas Tonelli e o tema de hoje é steampunk. Vocês me pediram muito esse tema, então hoje eu resolvi trazer para vocês uma cartola, um chapéu no estilo steampunk. Ó, e agora você vai assistir esse vídeo aí e se você gostar, não esquece de deixar o seu gostei, que isso ajuda muito na divulgação e no crescimento aqui do canal, beleza? Ó, e qualquer dúvida ou sugestão de tema, deixa aqui no box de comentários, a lista de materiais tá aqui embaixo na descrição e se liga aí no passo a passo. Pessoal, eu não vou deixar molde nesse DIY aqui, porque isso vai depender muito da cabeça de cada um e também porque são basicamente círculos e retângulos. Aí você vai assistindo o vídeo aí e ao longo do vídeo, se você achar que realmente precisa de molde, você deixa nos comentários aqui que eu dou um jeito de colocar um molde pra vocês, beleza? Aqui pessoal, eu recortei um círculo no papelão, não é um círculo perfeito, ele tem 32 centímetros dessa direção e 31 centímetros nessa aqui. Nessa parte do meio você vai medir o formato da sua cabeça e vai retirar essa parte central. Essa parte que você tirou aqui do meio você não vai descartar ela ainda, você vai usá-la como molde para tirar a parte de cima da cartola. Você vai marcar ela no papelão e deixar uma folga de 2 centímetros para todas as direções, não tem erro pessoal. Para fazer a parte do meio você vai precisar de um pedaço de papelão que tenha 20 centímetros e que tenha um comprimento suficiente para dar toda a volta nessa parte de dentro aqui do chapéu. Depois você vai fazer as seguintes marcações: 2,5 cm nessa parte, 2,5 cm nessa parte, e a partir do final dessa parte aqui de 2 centímetros, você faz mais uma de 5 centímetros. Essas duas partes de 2 centímetros você vai vincar com estilete, pessoal, é para vincar, não é para cortar. Cuidado para não fazer um corte muito profundo. Essa marcação aqui de 5 centímetros que eu fiz, ela vai servir como controle para essa próxima etapa que a gente vai fazer agora. Você vai começar a partir da marcação e você vai fazer um corte aqui. Pessoal, aqui já terminei de cortar tudo. Se você quiser, pode dar uma leve vincadinha aqui nessa parte aqui dos 5 centímetros para facilitar na hora de dobrar aqui. E agora a próxima etapa a gente vai fazer uma espécie de triângulo aqui até aquela marcação ali de 2,5 cm. Agora pessoal, aqui nessa parte de baixo você vai fazer o mesmo processo ali da parte de cima, seguindo até a marcação de 2,5 cm. Agora que você terminou, essa parte aqui de cima a gente vai dobrar para dentro. E a parte de baixo a gente vai dobrar para fora. Agora pessoal, a gente vai vincar assim, dessa forma. Não enrola não, senão você pode rasgar. Só vai fazendo as marcações aí. Aqui galera, depois de feito todo esse processo, a gente vai virar e passar cola de contato em todos os triângulos da parte de cima e todos os triângulos da parte de baixo. Já passei cola em uma das beiradas aqui do nosso chapéu. A gente vai passar aqui por dentro. Como a gente dobrou para fora, é só começar de uma das partes, colando triângulo por triângulo ali, bem alinhadinho. Agora a gente vai colar a parte de cima. Primeiro dá uma leve dobrada para fora assim tudo. Agora é só colar uma primeira parte aqui para servir de controle. E você vai colar uma segunda aqui na parte de trás, exatamente no lado oposto, na direção oposta, né? Agora você vai colar um na lateral e vai colar o outro na direção oposta. Vai sempre fazendo isso aqui para que ele fique balanceado, fique no meio certinho. Entenderam, pessoal? Porque a gente precisa fazer essas aberturas aqui, ó. Porque aí o papelão vai abrindo e ela comporta essa parte de cima aqui, que é maior que essa parte de baixo. A base da nossa cartola tá pronta. E agora, pessoal, a gente vai partir para a parte do EVA. Aqui, pessoal, já passei cola de contato em todo o chapéu. Agora a gente vai pegar umas tiras de EVA, de preferência preto, tá, pessoal? Mas se você não quiser usar o preto, quiser usar os seus retalhos de EVA que você tenha por aí, não tem problema. Você só vai ter um pouquinho mais de trabalho na hora de efetuar a pintura. Primeiro eu vou colocar um pedaço maiorzão aqui em cima. A gente vai utilizando uns pedaços maiores.
Eu fiz a primeira camada de EVA e passei cola de contato em cima de todos os pedaços de EVA que tem aqui. Agora sim eu posso fazer a segunda camada. E toda vez que você fizer as próximas camadas, você tem que passar a cola de contato em cima do EVA. Pronto, eu fiz a segunda camada, agora eu vou passar mais cola em cima de toda ela e fazer a terceira camada. Já entenderam, né? Pessoal, a terceira camada já tá pronta, também já passei cola de contato em cima aqui. Agora a gente vai para a quarta camada e eu acredito que só vamos ter no máximo 5 camadas, beleza? Aqui, pessoal, depois da quinta camada ficou assim. Aí você faz aí quantas camadas você achar necessário. Ficaram alguns pedaços de papelão à mostra, mas não tem problema, a gente vai resolver isso na hora da pintura. Mas antes disso a gente vai colocar os parafusos aqui e para isso eu vou utilizar a meia pérola. Se tiver 2 tamanhos diferentes de meia pérola, você pode colocar nas chapas maiores, você coloca maior, e nas menores, menor. Pessoal, terminei de colocar a meia pérola aqui em tudo, algumas maiores e outras menores. Eu usei 2 tamanhos. Agora eu vou deixar isso aqui um pouquinho de lado e vou fazer os óculos. Galera, para fazer os óculos eu vou utilizar o potinho de iogurte parecido com esse aqui. Então você usa qualquer potinho que você tiver parecido com esse aqui e na verdade a gente só vai usar a parte de cima. Depois de recortado vai ficar mais ou menos assim. Eu já passei cola de contato na parte de fora e na parte de dentro. Eu vou usar uma tira de EVA que eu também passei cola de contato para revestir essa parte. Para fazer as lentes eu estou usando um pedacinho de garrafa PET vermelha. A garrafa era parecida com essa aqui, era garrafa de água, só que era vermelha. Então eu recortei. Sempre que você tiver uma garrafinha de cor diferente, guarda que você pode usar para algum DIY. Recortei um círculo, né? Seguindo esse formato aqui, usei essa parte de cima como molde. Se você não conseguir encontrar uma garrafa PET nessa cor, você pode fazer com outra cor, mas também dá para substituir essa etapa aqui utilizando acetato e papel celofane. Eu ensinei a técnica do papel celofane com acetato no vídeo do bate-sinal, eu vou deixar o link aqui no card. Eu passei cola de contato nas beiradinhas e passei também aqui no EVA na parte de dentro e a gente vai ajeitando aqui de uma forma que fique legal. Agora, galera, a gente precisa aumentar a área desse óculos aqui e para isso você vai cortar um pedaço de EVA mais ou menos nesse formato. Galera, eu acho que essa parte aqui vai ficar meio complicada para fazer sem molde. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar aqui nos cards uma enquete e você vai votar se quer ou não que eu coloque molde para todas as etapas desse DIY aqui. Dependendo do resultado, se for muito expressivo, eu crio o molde e coloco. Então fica ligadinho no Instagram que é por lá que eu vou avisar quando eu tiver colocado os moldes nesse vídeo. Vamos colar aqui, ó, já passei cola de contato, a gente vai fazer todo o contorno. E vai ficar dessa forma aqui, pessoal. Agora mais um detalhe, eu cortei uma tira de EVA e eu vou colocar aqui em cima também. Só para criar mais um relevo aqui, essa parte não ficar muito lisa. Agora eu vou colar umas meia pérola aqui. Usei 7. E nessa partezinha aqui eu colei 9, menorzinhas. Ó, faz isso 2 vezes. Para fazer emenda aqui não tem mistério, pessoal. Estou usando uma tirinha de EVA. Colar nessa parte. Eu vou colar outra aqui. Agora a gente vai fazer as tiras dos óculos. E para isso você vai pegar um pedaço de EVA que dê a volta em todo o chapéu. Passei cola de contato nessa parte, a gente vai dobrar para dentro. Metade dele. E vai fazer a mesma coisa do outro lado. E vai ficar mais ou menos assim, galera, uma tira mais grossa, com o acabamento bonitinho aqui do lado. E a gente não vai colar isso agora não, porque isso aqui é só na etapa da finalização. Primeiro, a gente vai pintar esse óculos aqui todo com cinza escuro ou preto. E a cartola também toda com cinza escuro ou preto. Pessoal, já terminei de pintar o chapéu, só passei uma camada de tinta, porque o preto embaixo vai disfarçar. Os óculos também, só passei uma camada de tinta, é tinta PVA, tá, pessoal? Cinza escuro. Aqui, galera, terminei a primeira etapa, passei um tom de cobre só nessa parte aqui e um tom de prata aqui. Eu passei bem levemente, só uma camadinha de leve, para não tampar totalmente o cinza de baixo e ficar com essa aparência de sujeira. Agora com o pincel sujo, com um pouquinho de preto, a gente vai vir aqui em volta dos parafusos e vai fazer o círculo aqui. Para dar uma aparência de sujeira. Pode fazer a mesma coisa nesses cantinhos aqui, ó, na parte com prata. Um
pouquinho nos parafusos também. Agora, pessoal, com a tinta turquesa, a gente vai fazer a oxidação do cobre. Esse é um pouquinho seco, só nesses cantinhos aqui. Se ficar muito forte, tira o excesso. Pessoal, na emenda aqui entre a prata e o cobre, tá? Agora a gente vai fazer a oxidação do ferro. O nome dessa tinta aqui é cerâmica, mas pode ser qualquer tom parecido com esse aqui. Só tenta não usar o cobre, que muita gente usa o cobre para fazer o efeito de ferrugem, só que o cobre é brilhante, né, pessoal? Então não dá o efeito legal. A ferrugem ela é fosca, então tem que ser uma tinta fosca. Aí, pessoal, vai ficar mais ou menos assim. Agora vamos reservar isso aqui por enquanto. Para cartola a gente vai fazer um dry brush, uma pintura seca. Eu já agilizei aqui o processo. Eu vou fazer só a parte de cima aqui, só para vocês entenderem como é. Pega a tinta prata, tira o excesso com o pincel. Começa sempre pelo mais ressaltado, porque o pincel vai estar com um pouco mais de tinta. E os mais ressaltados vão ter sempre um pouco mais de tinta mesmo. Agora você começa para os outros. Pronto, pessoal, isso aqui. Agora, para ficar um efeito um pouquinho mais maneiro, a gente vai fazer um pouco de sujeira com preto nas frechinhas mais profundas. Aqui, galera, fiz as marcações em preto em todas as reentrâncias. Também pintei algumas das chapas com bronze, né? E dei uma sujada com preto também. E já fiz o efeito ferrugem aqui embaixo. Agora a gente vai fazer aqui nessa parte de cima. É o mesmo esquema que a gente fez no óculos. Pega o pincel com um pouquinho de tinta cerâmica e vai sujando os cantinhos. Não precisa fazer em todos não, tá, pessoal? Só em alguns. Se ficar muito forte assim, é só você esticar com o dedo aqui. Aqui, galera, já finalizei a pintura. Agora a gente vai colar o óculos aqui, ó. Já colei aquela tira que a gente dobrou aqui. Agora é só dar a volta com ela aqui, até chegar ao outro lado. Aqui está, pessoal. Pode dar uma leve retorcida aqui, que não tem problema. Opa, voltei. E aí, gostaram do resultado? Eu fiz o meu no estilo ferro envelhecido, meio oxidado, mas se você quiser, pode usar outras cores metálicas, como bronze e cobre. Só evita usar o dourado, deixa o dourado mais para os detalhes, beleza? Ó, mas independente da cor e da forma que você fizer, posta nas redes sociais e me marca, que eu quero muito ver, curtir e comentar. Mas se você não quiser postar, não tem problema, me manda por direct lá no Instagram, porque eu vou ficar feliz em ver. E se você é novo por aqui, dá uma voltinha pelo canal para conhecer um pouquinho mais do conteúdo. Se você gostar, se inscreve e ativa o sininho de notificações para não perder nada. Então é isso, galera. Obrigado por me assistir. Um beijo e até o próximo vídeo.